Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou nesta manhã da posse dos ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro, e da Saúde, Gilberto Occhi. Na saída da cerimônia, ele comentou sobre a tramitação da medida provisória da reforma trabalhista, que ainda está sendo analisada na Câmara dos Deputados e perde a validade no dia 23 de abril. Essa MP tem um papel muito importante. Se ela chegar no prazo de 7 dias e não de 15, como está estipulado, mas 7 dias, eu considerarei ela como relevante e urgente e votarei se ela chegar no Senado até 7 dias. Agora, nenhuma matéria, o sistema é bicameral, nenhuma matéria pode chegar sempre às vésperas, sempre no mesmo dia. O que acontece com a medida provisória que chegam ao Senado? Então, não sou eu. São os senadores que estão reclamando muito da presidência em relação a colocar em pauta matérias que chegam de última hora. A Câmara fica 120, 118, 119 dias, 115 dias com a matéria na Câmara e só chega no Senado no último dia. Então, não caberá a mim fazer esse julgamento. Se a Câmara votar a tempo, aí eu vou quebrar o interstício dos 15 dias. Se votar, chegar no Senado até com 7 dias, eu votaria a medida provisória. O reconhecimento por organismos internacionais de que o Brasil é um país sem febre aftosa foi comemorado hoje em sessão especial no plenário do Senado. A conquista brasileira foi destacada pelo senador Valdemir Moca, que presidiu a sessão. Foram 60 anos de luta, mobilização de vários governos, de lideranças do setor pecuário, os produtores rurais de todo o país, e um feito dessa importância para o país não poderia deixar de ser comemorado. O reconhecimento deve repercutir no aumento da produção pecuária brasileira, que hoje já é uma potência. São 217 milhões de cabeças bovinas, 9,5 milhões de toneladas de carne, sendo que 1,5 milhão de toneladas vai para o mercado externo. O país detém hoje quase 1/5 do mercado mundial de carne bovina, sem falar no leite, derivados e nos demais rebanhos. Por isso, a pecuária do Brasil se destaca na América do Sul e se destaca no mundo. Uma produção marcada pela incorporação de conhecimento tecnológico para a produção, na genética, na sanidade, nas pastagens, avanços que nos conduziram a um modelo de produção pecuária sustentável, sem igual no cinturão tropical do globo. Cientes da nossa responsabilidade de manter essa conquista e avançarmos para o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, termino convidando a todos os brasileiros a prestarem as suas homenagens aos milhares de mulheres e homens, muitos já nem estão entre nós e que muito trabalharam para isso. Por isso que estamos falando que a conquista é especial, porque a gente fecha um ciclo. Agora todo o Brasil é livre de febre aftosa, com ou sem vacinação, que nós temos o caso de Santa Catarina, que não se usa vacina desde 2000. A febre aftosa hoje comemora esse marco histórico, mas ainda temos muitos desafios pela frente, como a peste suína clássica, temos o desafio da brucelose, da tuberculose, que vai poder também dar outros ganhos de produtividade em outras matrizes, como o leite. Temos desafios grandiosos na área vegetal, como o projeto de mosca das frutas. O Brasil, ele é um terreno muito fértil para poder fazer investimentos em defesa agropecuária e possibilitar, então, o aumento da competitividade, da exportação e do patrimônio nacional. A oposição acusa o governo de calote por não liberar dinheiro para prefeitos. Já para aliado de Temer, a verba deverá sair agora no início do mês de abril. No dia 20 de fevereiro, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que libera 2 bilhões de reais para os municípios. O anúncio do repasse foi feito pelo presidente Michel Temer em novembro do ano passado. Ao criticar a demora do repasse dos recursos para as prefeituras, a senadora Fátima Bezerra acusou o governo federal de dar um calote nos prefeitos. O governo federal havia assumido o compromisso de, até dezembro de 2017, destinar uma ajuda extra aos municípios no valor de 2 bilhões de reais. Deu um calote, porque chegou janeiro de 2018 e esse auxílio financeiro não foi consolidado. Nós aprovamos já, inclusive, um projeto de lei aqui no Congresso Nacional
para que esse auxílio financeiro seja destinado, seja garantido às prefeituras. Após reuniões no Palácio do Planalto, o senador José Agripino Maia disse que o presidente Michel Temer fará em breve um anúncio para liberar os recursos. Segundo Agripino, a demora não é calote e se deve à burocracia. O que é preciso são questões burocráticas para transferência de fundo para a saúde, que está ok, para o desenvolvimento social, que está ok, e está havendo uma questão de ordem institucional burocrática com o Ministério da Educação, que estão buscando a solução. A lei sancionada agora em março destina R$1 bilhão para a saúde, R$600 milhões para a educação e R$400 milhões para a assistência social. O repasse para as prefeituras vai obedecer aos critérios do Fundo de Participação dos Municípios, entre eles o tamanho populacional. Unidades de saúde terão prazo de 5 dias para notificar à polícia e ao Ministério Público casos de violência contra a mulher atendidos pelos profissionais. É o que prevê projeto aprovado pelo Senado, que foi enviado à Câmara. Hoje, quando os hospitais ou centros de saúde atendem qualquer caso de violência doméstica ou sexual, os profissionais são obrigados a preencher uma ficha com todas as informações sobre o atendimento e encaminhar para uma base de dados sobre violência do Ministério da Saúde. O objetivo é orientar políticas públicas de proteção às mulheres. Os serviços de saúde também fazem um trabalho de acolhimento e orientação às vítimas de violência. A questão da violência contra a mulher, pela forma que está colocada, a legislação penal e a legislação Maria da Penha, são crimes que precisam que ela denuncie. Então, o que o profissional de saúde faz? Ele acolhe aquela situação, identifica e faz toda a sensibilização e empoderamento dela para que ela perceba que muitas vezes aquela doença, aquele sofrimento que ela está apresentando é em decorrência de uma situação de violência que ela está vivendo e que ela precisa interromper isso. Então, que ela precisa de ajuda e precisa denunciar, porque ela tem uma lei hoje no Brasil que possibilita que ela seja cuidada de uma forma diferenciada, e que interrompa principalmente essa situação. O que muda com a proposta aprovada pelo Senado é que, além dessa notificação ao Ministério da Saúde, as unidades de saúde públicas e privadas terão que informar os casos de violência doméstica às autoridades policiais ou ao Ministério Público em um prazo de 5 dias. O autor da proposta, senador Eumano Ferrer, acredita que a mudança na lei poderá reduzir a subnotificação dos casos de violência. A mulher, muitas vezes violentada, sofreu um constrangimento, repito, geralmente de natureza familiar ou doméstica, ela, por razões não nos interessa aqui esclarecer, talvez um temor ou mesmo temendo um revide, elas não fazem a devida, digamos, notificação, não procura a delegacia. A partir de agora, tendo 5 dias úteis para a notificação e tendo encaminhamento para a autoridade competente, essa lei sai do papel e se torna efetivamente uma lei que vai ter uma aplicação imediata e prática e principalmente de resolutividade em relação à nossa luta de combate à violência contra a mulher. Mais um instrumento garantidor da proteção da mulher diante de, infelizmente, de casos cada vez mais correntes de violência de todos os tipos, não só sexual, a violência física, a violência psicológica, a agressão à mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que altera a consolidação das leis do trabalho para, nos casos de parto prematuro, o período de internação do bebê não ser descontado da licença maternidade. Alessandra teve um parto prematuro. Sua filha, Alice, nasceu com 24 semanas, pesando pouco mais de 600 gramas. A neném está há 2 meses internada e Alessandra conta as dificuldades enfrentadas. São dias de luta, são dias difíceis, A gente tem que estar aqui o tempo inteiro por conta do leite, que a gente ordenha o leitinho para dar de 3 em 3 horas. Tem toda a questão emocional mesmo. As dificuldades são maiores, a gente chegou na metade do caminho. A previsão de alta é que ela saia depois das 40 semanas corrigidas, como se fosse de barriga. A gente está na 33ª semana. Então, a gente ainda tem mais ou menos uns 50, 60 dias
pela frente. Minha licença maternidade começou a contar do dia que ela nasceu, dia 25 de janeiro, então é muito provável que ela termine assim que a Alice saia. Casos como o da Alessandra não precisam se repetir. Isso se depender de projeto já aprovado aqui na Comissão de Assuntos Sociais. Pela proposta, a licença maternidade de 120 dias só começa a contar depois da alta do bebê prematuro. Quando uma criança nasce com nascimento prematuro, tiver sob os cuidados dentro de um hospital, dentro de uma unidade pediátrica, normalmente ela sai muito fragilizada. Então, esse tempo que ela fica sob os cuidados médicos não será descontada a licença maternidade. Simplificando, quando ela sair para ficar sob os cuidados da mãe, era até lá a licença integral. Essa especialista explica a importância da presença da mãe não só na internação da criança. Após a hospitalização desses bebês, esses bebês vão precisar de um suporte, uma rede de apoio, tanto familiar como um aporte de uma equipe interdisciplinar, né, de fonoterapia, de terapia ocupacional, fisioterapia. Então, é super importante o papel da mãe aí para garantir o desenvolvimento adequado desses bebês. Para a Alessandra, a licença maternidade na alta do bebê prematuro é essencial. Quando a minha licença acaba é quando eu vou poder ficar com a minha filha mesmo. Então, é mais do que importante, é fundamental para uma mãezinha que vive na UTI nos primeiros dias, né? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.